Olá, eu sou Sinara França, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sabendo Viver. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a mentira dos narcisistas. Todo narcisista, ele não somente mente, ele é a própria mentira, ele é a própria enganação. Toda pessoa que se relaciona com o narcisista, seja no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, em relacionamentos afetivos, em relacionamentos de amizade, você pode ter certeza em que você vai estar sempre ouvindo alguma mentira desse narcisista. Eles estão sempre criando histórias, inventando coisas, e a intenção desse narcisista em mentir tanto é justamente distorcer a realidade das outras pessoas. As mentiras dos narcisistas fazem com que suas vítimas mudem os seus pensamentos e passem a acreditar naquilo que ele está falando, que são as mentiras. Então ele vai sempre tirar o foco dos pensamentos ali de suas vítimas, fazer com que aquela vítima ela venha perder o interesse pelo que ela é, o interesse pelo que ela faz, e essa pessoa comece a acreditar nele ou nela. Estou falando aqui de narcisista homem, narcisista mulher, e ele vai sempre fazer com que aquela pessoa perca a realidade do que ela crê, do que ela acredita, e assim essa pessoa, ela saia do foco dela e comece a trilhar o caminho do narcisista, que é o caminho da mentira. Então essa pessoa, ela começa a perder os interesses por tudo aquilo, né? Seus planos, projetos, a sua alegria, seu foco. Essa pessoa ela vai perdendo tudo. Por quê? Porque ela começa a acreditar nas mentiras do narcisista. Então, eu vou começar aqui falando com vocês desde o início, né? O início do relacionamento com o narcisista, essa relação ela já vai começar baseada em uma mentira. Sempre. Como eu falei, a vida do narcisista, e ele é uma mentira, ele é a própria mentira. Então, no início do relacionamento, você vai começar a ouvir muitas frases que esse narcisista vai colocar na sua mente para que você comece a acreditar nele, para que você veja nele uma excelente pessoa, para que você comece a acreditar somente nele. Então, é o início, o bombardeio de amor, são palavras do tipo... você pode acreditar em mim, você pode confiar em mim, eu sou uma pessoa especial para você, eu vou fazer tudo por você, eu vou viver com você para o resto da sua vida, eu sou a sua alma gêmea. Então eles ali já começam com frases, palavras de mentira, para poder aquela pessoa começar a acreditar. E junto a essas palavras, a essas frases, vem alguns pequenos gestos de contribuições, alguns gestos de ajuda. Isso para vocês verem, aí já começa a mentira, porque na verdade o narcisista, ele não é aquilo que ele está falando no início. Então ele vai criando essas mentiras, e a pessoa, a vítima, a pessoa que está se relacionando com esse narcisista, começa a acreditar naquilo tudo. E ali é criada uma ilusão de pessoa perfeita. E ao longo desse relacionamento, esse narcisista ele vai criando outras mentiras para que essa pessoa ela comece a deixar de pensar por ela mesma e comece a pensar pelo narcisista. Então ele começa a falar, olha, ninguém gosta de você, você não é tudo isso, ninguém vai ficar do seu lado, você não é essa pessoa que você acha que é. Algo que você faça, isso aí não é tão importante. Você é uma pessoa fraca, você está destruída, você não tem capacidade intelectual, você está maluca, você está falando mentira, você está mentindo. Então ele começa a projetar, através de frases, mentiras na mente daquela vítima. E... nós somos aquilo que a gente ouve, acredita e executa. Então, uma pessoa, quando passa dentro de um relacionamento abusivo, ela começa a ouvir as mesmas palavras, palavras de maldição, né, gente?
Porque o narcisista ele vai sempre querer amaldiçoar a outra pessoa. E começa a realmente implantar coisas na mente daquela vítima, a toda uma situação ali de um ciclo abusivo. Então aquela pessoa ela vai perdendo a realidade dela, os pensamentos. Aquela pessoa que antes era alegre, aquela pessoa que tinha uma perspectiva de vida, projeto de vida, um bom pensamento em relação às outras pessoas, bons sentimentos, uma vida profissional boa, qualquer outra situação, essa pessoa ela começa a desacreditar dela mesma. Porque esse narcisista ele vai implantando palavras, ele vai implantando medos e mentiras. E essa vítima ela vai acreditando naquela mentira do narcisista. Então o que o narcisista quer, baseado nas mentiras criadas, é justamente distorcer a realidade daquela pessoa. Porque aquela pessoa ela começa a acreditar tanto nas mentiras do narcisista que realmente ela começa a absorver para a vida dela aquilo que o narcisista está implantando na mente dela. Porque o que o narcisista quer é sempre causar mal, causar medo, causar sofrimento e destruição àquela outra pessoa. Porque é com as mentiras que eles vão criando esses pensamentos repetitivos. Isso vai se repetindo cada vez mais, vai se intensificando cada vez mais. E realmente aquela pessoa que antes era uma pessoa sã, que acreditava nela mesma, que tinha os seus planos, os seus sonhos, essa pessoa ela vai perdendo tudo. E ela começa a seguir a trilha do narcisista, em acreditar que ela é uma pessoa incapaz, que ela é uma pessoa impotente, que ela não tem a capacidade de criar, de fazer, de agir. E essa pessoa, ela vai se tornando uma pessoa frustrada, sofrida, porque é essa a realidade. Porque durante esse ciclo abusivo, o que esse narcisista ele faz? Ele sempre vai procurar isolar a vítima. Ele vai cortar, vai fazer com que essa vítima corte seus laços, laços familiares, laços de amigos, qualquer tipo de relacionamento, esse narcisista ele vai cortando. Porque isso faz com que essa vítima ela fique isolada e fique à mercê desse narcisista. E ali esse narcisista vai começar também a implantar na mente daquela vítima que a única pessoa que está ali, que possa cuidar, que possa fazer por ela, é o próprio narcisista. E ele vai começar a buscar lá no início, que são aquelas mentiras do início, e falar para essa vítima, tá vendo? Eu sempre estive do seu lado, eu sempre falei que ia estar ao seu lado, eu sempre fiz isso por você. Ele vai buscar lá aquelas coisas que ele fez lá no início do relacionamento e trazer. E nesse momento, por a vítima ela já está com a mente já distorcida, já está totalmente fora da sua realidade, ela começa a realmente trazer aquelas lembranças, porque o narcisista vai falando e ela vai acreditando. Não, na verdade, ele sempre fez isso. E vai apagando, né, gente? Toda a perversidade, toda a maldade daquele narcisista vai se perdendo. E aquela vítima, ela começa a acreditar somente nas palavras. Ela fica tão cega ao ponto de não enxergar a maldade que aquele narcisista está fazendo com ela. E sim acreditar só nas palavras. É como se ela olhasse para o narcisista e não conseguisse enxergar o erro, os defeitos, a maldade e o que realmente está acontecendo dentro daquele relacionamento. E ela começa a olhar para aquele narcisista e somente ouvir o que aquele narcisista está dizendo para ela. E essa pessoa ela vai se perder na realidade dela. E nesse momento, essa vítima ela está sozinha, ela está cansada. E realmente ela não consegue mais administrar a sua vida. Ela começa a ficar à mercê por estar sozinha, estar abandonada, porque esse narcisista cuidou disso para que ela ficasse abandonada, para ela buscar apoio nele, para ela crer que na vida dela a única pessoa que possa fazer alguma coisa por ela é esse narcisista. E enquanto isso ele continua ali lançando palavras de mentiras para a vida daquela pessoa. Você não vai conseguir nada, você não tem a capacidade,
você não tem ninguém que gosta de você, você hoje está sozinha, todo mundo se afastou de você, ninguém gosta de você, quem vai te querer? Você tá feia, você tem filhos, você não tem para onde ir. Então ele vai criando essas mentiras na mente dessa vítima e cada vez mais a mente dessa vítima ela fica limitada, condicionada às palavras mentirosas desse narcisista. E é onde que ela vai ficando dentro desse ciclo abusivo. E o narcisista, ele sempre vai criar mentiras. A vida do narcisista é uma mentira. Porque o narcisista, ele vai querer sempre tirar da outra pessoa aquilo que a pessoa tem de melhor. E ele vai fazer isso justamente com as mentiras. E isso vai cauterizando a mente da pessoa, porque a pessoa começa a estar tão sozinha, tão vulnerável àquele narcisista, sem uma rede de apoio, sem ter o direito de conversar com ninguém, que a mente dela, o mundo dela se fecha naquele narcisista. Porque ela não pode mais ter contato com as outras pessoas, porque ela é vigiada, ela é controlada o tempo todo por aquele narcisista. E a mente dela, o foco dela fica naquele narcisista, enquanto isso ele está ali fazendo aquela lavagem cerebral, enfiando um monte de mentiras na mente daquela pessoa e ela vai sim acreditando em todas as mentiras do narcisista. E essa pessoa ela vai ficando incapaz de pensar, incapaz de ter atitude, incapaz de realizar seus sonhos, porque ela passou a acreditar na mentira do narcisista. E é essa a intenção do narcisista ou até do psicopata. É criar mentiras para que aquela pessoa ela se autodestrua. Ela não se sinta mais capaz de realizar nada na vida dela. É onde que a pessoa fica doente, a pessoa cria situações de conflito dentro dela. É um momento em que essa pessoa fica depressiva, síndrome do pânico, doente fisicamente, com sérios medos, cria-se medo de tudo, já tem medo da vida, medo da sociedade, medo que algo possa acontecer. E essa pessoa, ela realmente vai perdendo a sua própria identidade com tantas mentiras que esse narcisista criou na vida dela. E ela vai acreditando. E a mente dessa vítima realmente se torna uma grande mentira e ela vai acreditar em tudo que é ruim. Então, antes, essa vítima, ela tinha seus planos, seus projetos, e hoje ela não consegue mais realizar nada, ela não consegue pensar nada, porque a mente dela já foi cauterizada com essas mentiras do narcisista. E em qualquer lugar, gente, qualquer área, relacionamento afetivo, relacionamento de amizade, um relacionamento no ambiente de trabalho, de família, todo narcisista, todo psicopata, ele sempre quer causar, ele sempre vai mentir para suas vítimas, justamente para que elas venham acreditar naquilo que ele está dizendo e não naquilo que aquela pessoa pensa. E que eles vão estar sempre querendo tirar o foco daquela pessoa, justamente daquilo que é bom, daquilo que aquela pessoa planeja para a vida dela, e vem acreditar nas mentiras. E isso nem sempre, essas mentiras, elas nem sempre vêm assim descarada. Às vezes vem embutida em palavras doces, em palavras de conselho. Olha, se eu fosse você, não fazia isso. Às vezes você conta algo para uma pessoa narcisista, algo que você está fazendo, algo que você está planejando, você chega feliz por algo. Às vezes numa conversa distorcida, esse narcisista vai lá e implanta uma tristeza no coração daquela pessoa. Olha, se eu fosse você, e isso aí é bom, mas se eu fosse você, fazia desse jeito. Ou então, olha, isso aí não vai dar certo não. Olha, fulano de tal fez, e isso aí é roubada, isso aí é furada. Não vai não. Então, eles estão sempre querendo fazer o quê? Com que a vida da pessoa se trave, não desenvolva. A pessoa não acredite naquilo que é para a pessoa realmente acreditar. É onde que as pessoas não vão realizando seus sonhos, porque ao longo da vida sempre vai conviver com algum narcisista, que seja em qualquer ambiente. E durante a sua trajetória de vida, essa pessoa ela vai perceber que ela deixou coisas pelo meio do caminho, porque às vezes ela não sabia, ela não tinha consciência que ela foi até enganada com mentiras de algum narcisista e os planos dela não deram certo. Por quê? Porque ela parou, deixou
de fazer, de executar coisas na sua vida, porque ela foi induzida por uma pessoa narcisista a não concretizar os seus sonhos. Então, o narcisista, gente, ele é mentiroso, ele vai mentir sempre, porque ele é a mentira, e ele vai sempre induzir aquela pessoa a não realizar seus sonhos, não pensar por ela mesma, para que essa pessoa venha a ser uma pessoa fracassada, para que nada aconteça, para que leve uma pessoa à tristeza, à angústia, à loucura, não ter mais perspectiva de vida, e vai ser sempre assim, um ciclo ao lado de um narcisista. Vão ser sempre mentiras, mentiras criadas, no qual essa vítima, ela deixa de pensar por ela e começa a acreditar, porque a mente vai absorvendo tanta mentira, onde essa pessoa ela não tem apoio, ela tá só, e ela começa a acreditar realmente nas mentiras desse narcisista. E aí acaba ficando presa, acaba ficando acorrentada a esse ciclo abusivo e não consegue sair. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Aperte o sininho aí para que vocês recebam as próximas notificações. Deixem seus comentários e eu volto em outro vídeo para conversar mais com vocês. Um beijo e fiquem com Deus.